Áudio 3 do livro Cristo, a essência de tudo que é espiritual, de Watchman Nee. Parte 3, capítulo 1. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Devemos deixar bem claro aqui que as obras não são vida, porque vida não resulta de esforço. Vida é o próprio Cristo. Como as pessoas se esforçam por serem cristãs. Como nos cansamos com esse esforço diário? Quão pesadas são as doutrinas que demandam de nós humildade, mansidão, perdão e paciência. Elas nos esgotam literalmente. Muitos consideram que ser cristão é uma tarefa difícil. Neófitos, em especial, pensam dessa forma. Quanto mais eles tentam, mais difícil a tarefa se torna. Depois de haver tentado por algum tempo, ainda não agem como cristãos. Se Cristo não for nossa vida, nós mesmos teremos que realizar as obras. Mas se Ele for a vida para nós, não precisaremos viver em esforço contínuo. Enfatizamos que a vida é o próprio Cristo e que as obras nunca poderão substituir a vida. Um erro muito grave tem permeado os filhos de Deus. Muitos consideram a vida como algo que eles devem conseguir por esforço próprio. O que todos nós devemos perceber é que se existe vida, não haverá um pingo de necessidade de exercermos qualquer esforço, pois tal vida fluirá naturalmente. Medite por um instante em como funcionam os nossos olhos e nossos ouvidos. Os nossos olhos veem naturalmente e nossos ouvidos ouvem espontaneamente porque existe vida neles. Devemos deixar claro que a vida flui naturalmente, resultando em obras, mas as obras nunca poderão substituir a vida. Entretanto, algumas vezes, as obras simplesmente relevam a ausência da vida ou a fragilidade dela. A vida resultará em boas ações, mas boas ações não ocuparão o lugar da vida. Tomemos como exemplo um irmão que é extremamente cordial, moderado e reservado. Alguém pode elogiá-lo dizendo: a vida deste irmão é muito boa. A terminologia aqui está errada. O Senhor disse: eu sou a vida. Por mais cordial, moderado e reservado que tal irmão seja, se isso não vem de Cristo, não pode ser considerado como vida. É verdade que esse irmão tem um bom temperamento, raramente causa problemas, sempre trata as pessoas gentilmente e nunca discute. Mas não se pode dizer que ele tenha uma vida espiritual rica. Se essas virtudes procedem de sua natureza, não são vida, pois elas não vêm de Cristo. Existe ainda outro ponto de vista. Algumas pessoas concluem que vida é poder. Ter o Senhor como nova vida, como nossa vida, significa receber poder dele para fazer o bem. Contudo, Deus nos mostra que nosso poder não é uma coisa. Pelo contrário, é uma pessoa. Vida para nós não é apenas um poder, mas uma pessoa. É Cristo que se manifesta em nós, em vez de inspirarmos em Cristo para mostrar nossas boas obras. Um irmão certa vez foi a uma reunião. Ele então foi questionado por um irmão mais idoso. Por que você foi àquela reunião? Porque lá há vida, ele respondeu. O irmão mais velho então disse: sem dúvida, no que diz respeito a entusiasmo, nossas reuniões não se comparam às daquele lugar.
Você não entendeu, replicou o primeiro irmão. Aquele lugar não tem uma atmosfera frenética. O que você quer dizer com isso? Perguntou o irmão idoso. Como pode haver vida sem agitação? Perguntou o irmão mais jovem. Não há nada de barulhento nisto e mesmo assim há vida, porque a vida não precisa de ser emocionante ou entusiástica ou frenética, nem mesmo barulhenta. O irmão idoso continuou. Talvez jovens gostem mais de fervor, mas eu prefiro palavras mais profundas. Quando ouço palavras mais profundas, acho vida. Creio que isso é vida na verdade. Ao o que o jovem respondeu. Várias vezes ouvi as palavras profundas a que o Senhor está se referindo, mas não achei vida nelas. A partir da conversa desses dois irmãos, podemos ver que vida não é emoção nem palavras profundas. Palavras de sabedoria, pensamentos inteligentes, argumentação lógica e dissertações profundas não são necessariamente sinônimos de vida. Não é de se admirar que alguns perguntem: que estranho que a vida não seja nem fervor, nem pensamento elevado. Aonde então podemos encontrar vida? Afinal de contas, o que é vida? Confessamos não termos uma maneira melhor de discorrer sobre o assunto de experimentar vida. Tudo o que podemos dizer é que é algo mais profundo que emoções e pensamentos, e tão logo alguém a experimenta, essa pessoa é instantaneamente vivificada. Isso é vida. O que é vida? A vida é mais profunda que pensamentos. Pensamentos nunca suplantam a vida. Ela também é mais profunda que emoções. Emoções são superficiais em comparação com a vida. Tanto pensamentos quanto emoções são coisas externas. O que então é a vida? O Senhor Jesus declarou: Eu sou a vida. Não devemos nos precipitar em concluir que encontramos a vida quando tudo o que encontramos é uma empolgante atmosfera espiritual. A experiência tem mostrado que muitos daqueles que são especialistas em criar atmosferas empolgantes conhecem pouco do Senhor. Muitas pessoas que se emocionam facilmente, na verdade, conhecem pouco o Senhor. Somente Cristo é a vida, nada mais. Precisamos aprender a lição de conhecer o que é a vida. Ela não depende de quão fortes sejam as nossas emoções ou quão elevados os nossos pensamentos, mas se baseia exclusivamente na manifestação do Senhor. Não há, portanto, nada que seja mais importante que conhecer o Senhor. À medida que o conhecemos, tocamos a vida. Na presença de Deus, devemos ver o significado de Cristo como nossa vida. Aqueles que se emocionam facilmente ou que são demasiadamente inteligentes não são necessariamente pessoas que conhecem o Senhor. Conhecê-lo requer uma visão espiritual. Tal visão é a vida e ela nos transforma. Se conhecermos o Senhor como nossa vida, perceberemos a extrema futilidade de nossos esforços naturais em assuntos espirituais, e assim olharemos para Ele somente. Quando no princípio cremos no Senhor, não percebemos o real significado de olhar para Ele, mas gradualmente aprendemos a olhar para Ele mais e mais, reconhecendo que tudo depende dele e não de nós. No início da nossa caminhada cristã, desejávamos possuir várias coisas e não conseguíamos confiar nele como nosso tudo. Depois de algum tempo, entretanto, recebemos mais entendimento sobre a necessidade de confiar nele. Não no sentido de crer que ele nos concederia uma coisa após outra, mas
de confiar que Ele faria o que somos incapazes de fazer por nós mesmos. Quando nos tornamos cristãos, temos a tendência de fazer tudo por nós, temendo que nada seja alcançado ou que nossa vida seja arruinada caso não façamos algo. Assim nos encontrávamos trabalhando o tempo todo. Depois, tendo contemplado que o Senhor é a nossa vida, sabemos que tudo é de Cristo e não nosso. Consequentemente, aprendemos a descansar e a olhar para Ele. Devemos nos lembrar que, em vez de nos dar muitas coisas, Deus nos dá o seu Filho. Por essa razão, podemos sempre levantar nosso coração e olhar para o Senhor dizendo: Senhor, Tu és o meu caminho. Senhor, Tu és minha verdade, Senhor. Tu és a minha vida. Ó Senhor, é de Ti que preciso, não das Tuas coisas. Roguemos a Deus graça para vermos Cristo em todas as coisas espirituais. Dia após dia somos convencidos de que além de Cristo não há outro caminho, nem verdade nem vida. Quão facilmente fazemos das coisas nosso caminho, nossa verdade e vida. Ou rotulamos de vida um pensar lúcido, emoções fortes ou mesmo a conduta exterior. Entretanto, tais coisas não são vida. Precisamos perceber que apenas o Senhor é vida. Cristo é nossa vida e é o Senhor que vive em nós. Roguemos a Ele que nos livre das muitas questões externas para que toquemos somente a Ele. Devemos ver o Senhor em todas as coisas. O caminho, a verdade e a vida são encontrados ao conhecê-lo. Que verdadeiramente nos acheguemos ao Filho de Deus e deixemos que Ele viva em nós. Amém.